palavra hoje é desligando o piloto automático. Nós temos os slides aí, você vai poder acompanhar. Mas eu gostaria muito que você acompanhasse o texto na sua Bíblia. Quando a gente for usar os textos, você usa na sua Bíblia. E esse tema, quando a Dani viu a imagem, eu não sei quem fez a imagem de divulgação, se foi o Renan ou se foi o Jonathan, mas ela falou, mãe, você vai falar sobre isso de novo? Aí eu falei, por que de novo? Porque ela esteve em uma área livre, onde eu ministrei essa palavra, com um foco um pouco diferente. Mas isso está ardendo tanto no meu coração, que eu tinha uma outra palavra para hoje à noite. Mas o Senhor me direcionou a pregar à igreja nessa noite. Amém? Então eu creio que é para nós essa palavra. E é desligando o piloto automático. Esse ano, o tema do ano para a nossa igreja é andando pelo Espírito. Baseado em Gálatas 5:25, que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E nós temos falado o ano todo sobre andar pelo Espírito. E no começo do ano, quando a gente começou a pensar sobre esse tema, meditar sobre esse tema, eu comecei a buscar mais entendimento sobre o andar no Espírito, eu descobri que eu tenho uma tendência natural a não andar pelo Espírito. Eu não sei se sou só eu, mas se você se identifica comigo, pega essa palavra aí. Eu descobri no início do ano que eu tenho uma tendência natural a não andar pelo Espírito, mas a andar num piloto automático. Você já andou num carro com piloto automático? Talvez você tenha um carro com piloto automático. Mas tem carro que tem câmbio automático, né? Aí você não precisa trocar de marcha. Você só coloca ali, é uma beleza, mulheres, é uma bênção, né? Você não usa embreagem, não erra a marcha de jeito nenhum, né? É um sossego. A perna esquerda fica descansada. Mas também tem o piloto automático, que é onde você coloca a velocidade que você quer andar, e aí o carro vai manter aquela velocidade constante. Isso não significa que você pode dormir, que você pode cochilar, né? Você tem que prestar atenção no trânsito, mas fica mais descansado, não vai precisar ficar preocupado em usar as pernas ali o tempo inteiro, né? Fica numa posição mais confortável. Também tem o piloto automático do avião, né? No avião, o piloto coloca as coordenadas do destino e então o avião vai sozinho até aquele destino. O piloto fica só controlando ali, vendo se está tudo certo, mas vai bem descansado. E nós também temos um piloto automático. E eu descobri que eu ando muito nesse piloto automático. O meu piloto automático, ele aciona, às vezes em quando, sozinho. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu saí da minha casa para ir ao mercado, para ir à escola das crianças, para ir ao banco, e quando eu vejo, eu estou estacionado aqui na frente da igreja. Muitas vezes. É só eu que faço isso? Por quê? Porque eu venho na igreja todos os dias, e alguns dias, várias vezes ao dia. É o lugar que eu mais venho. Então eu saio pensando, eu vou ao banco. Quando eu faço a rotatória ali, na próxima quadra eu já estou virando aqui. Aí eu chego aqui na frente e falo, o que eu estou fazendo aqui? Outra coisa que eu faço muito é ir largando as minhas coisas. Eu chego com bolsa, com chave, com agenda, 2 agendas, né, que uma não é suficiente para mim, para minha bagunça. E aí eu vou largando, vou converso com a Analice, largo a chave ali, converso com o Renan, largo a agenda lá, e largo a bolsa em outro lugar. Na hora de ir embora, cadê as coisas? Não acha nada, né? Está tudo espalhado. Há um tempo atrás, eu estava no telefone em casa na hora do almoço, fazendo almoço e no telefone. E aí eu desliguei. Quando eu disse tchau, eu peguei algo da geladeira, botei o telefone, fechei a geladeira e peguei o negócio. E depois, para achar o telefone dentro da geladeira? Porque fiz no automático. Levanta a mão aqui. Tem poucos filhos aqui, a maioria saiu, né? Filhos adolescentes, isso não pode ser usado contra os seus pais. Quem aqui já respondeu os filhos no automático? Aham, tá, sim, é. Tá bom, filho? Aí, tá vendo? Quem não levantou não está querendo assumir, né? Mas a gente faz isso, às vezes em quando, no automático. Responde no automático, faz as coisas no automático, não presta atenção no que está fazendo. Quantas vezes nós fazemos isso? E às vezes até com Deus. Quantas vezes a gente está lendo a Bíblia e terminou de ler, falou, o que eu li? Você lê um capítulo, 2 e no final, se alguém te perguntar, você não sabe dizer o que você leu. Porque não prestou atenção, estava pensando em outra coisa. Às vezes orando. Começamos a orar pensando em Deus, mas de repente começa a pensar em outras coisas do dia a dia, da sua rotina. Quando vê, já não está mais prestando atenção na oração, está repetindo palavras em vão. São vãs repetições. Daqui a pouco você já está abençoando Deus, né? De tão atento que você está na oração. E no final não sabe o que orou.
Porque estamos fazendo isso no piloto automático. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus está assim, no piloto automático. Nós nos acostumamos com as coisas da nossa rotina, com o nosso trabalho, as coisas da escola, as coisas de casa, as coisas da família e até com a nossa vida com Deus. Nós nos distraímos facilmente com as coisas dessa vida e entramos no piloto automático. E eu quero dar um exemplo que fala muito comigo, que está na palavra de Deus, se você quiser abrir sua Bíblia, em Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 ao 42. Eu quero ler, está sendo projetado na nova versão, na linguagem de hoje. Mas eu quero ler na versão A Mensagem. É uma versão talvez um pouco diferente da sua, porque ela é uma versão bem contemporânea. Mas ela fala muito comigo, eu creio que vai falar com você também. Amém? Quem não tem, pode acompanhar na projeção. Lucas 10, 38 a 42, uma história muito conhecida. Mas hoje eu creio que Deus quer falar algo especial com você. Diz assim: Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atentamente a tudo que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o senhor não se incomoda em saber que a minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em um copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria a escolheu. Este é o prato principal. Não vou tirar isso dela. Amém? Marta, é muito fácil a gente condenar Marta, né? Jesus estava na casa dela e ela preocupada com as coisas do dia a dia. Mas, na verdade, Marta representa essa nossa ansiedade pelas coisas que nós precisamos fazer. Ela representa essa nossa rotina que facilmente entra nesse modo do piloto automático. Os nossos compromissos, as coisas que nós temos a fazer. Agora, preste atenção. A salvação é uma decisão que você toma uma vez só na vida, para a vida toda. Quando você diz sim para Jesus e entrega a sua vida para Jesus, é uma decisão única na sua vida. Agora, a decisão que Marta tinha que tomar é uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias. E às vezes, várias vezes ao dia. Porque é quando nós precisamos desligar o piloto automático, avaliar a situação e definir prioridades e entender o que realmente importa. Marta representa essa nossa facilidade de nos envolver com as coisas do dia a dia e esquecer de avaliar o que está acontecendo no mundo espiritual, de avaliar o que realmente importa, avaliar prioridades. E, meus irmãos, se a gente quiser viver dirigido pela carne ou pelos nossos impulsos, a gente não precisa fazer muito esforço. Você não precisa se concentrar muito. Basta você seguir a vida na teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. As coisas vão acontecendo naturalmente na carne. Agora, se nós queremos andar pelo Espírito, eu preciso tomar uma decisão diária, uma decisão constante. E foi para isso que nós fomos chamados, para viver pelo Espírito e para andar pelo Espírito. E eu quero compartilhar com vocês algo que abriu minha visão nesse sentido. Porque eu percebi, e eu estou falando de mim, meus irmãos, eu estou compartilhando com vocês algo que Deus ministrou na minha vida. Eu percebi que eu tinha dificuldade de sair desse piloto automático e andar pelo Espírito. E uma coisa que me ajudou a entender, algumas coisas que eu precisava fazer na minha vida, é entender onde tudo começou. Lá em Gênesis, nós temos a narração do início de todas as coisas. Inclusive do início da humanidade, quando Deus faz Adão, quando Deus faz Eva. E ali, então, Ele nos faz, através de Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. E Deus coloca características físicas, emocionais e espirituais em Adão e Eva. E ali Ele coloca os sentidos naturais, os 5 sentidos que nós conhecemos. Hoje a ciência já discute o 6º sentido,
que não é uma premonição, não, é o equilíbrio, né? Tem um sexto sentido sendo estudado. Mas Deus nos colocou ali os 5 ou 6 sentidos naturais e espirituais. Quais são esses sentidos naturais? Visão, audição, tato, olfato, paladar, e podemos incluir o equilíbrio. Deus nos deu esses sentidos naturais para quê? Para que a gente possa interagir com o mundo. É através destes sentidos naturais que nós nos comunicamos com o mundo, que nós nós interagimos com o mundo. Que nós podemos enxergar, que nós podemos sentir, que a gente vê as cores, que a gente ouve música, que a gente fala com as pessoas, sentimos o toque. Nós interagimos com o mundo através dos sentidos naturais que Deus nos deu. Os sentidos espirituais funcionam da mesma forma, mas eles nos conectam com Deus. Através dos nossos sentidos espirituais, nós interagimos com Deus, nós nos relacionamos, nós nos comunicamos com Deus. Eu creio que Adão recebeu essa capacidade no Éden. Quando Deus fez Adão e fez Eva, deu a eles essa capacidade de sentir Deus, essa capacidade de interagir com Deus. Porém, o pecado de Adão os separou de Deus e com isso nos separou de Deus. E com essa separação, nós perdemos esses sentidos espirituais. Nós perdemos essa sensibilidade, essa capacidade de nos relacionar intimamente com Deus, de nos conectar com Deus. Nos conectar com Deus deixou de ser algo natural, como acontecia ali no jardim, entre Adão e Deus. O pecado nos afastou, o pecado nos afasta de Deus. E nos tira essa sensibilidade do mundo espiritual. Mas em Jesus nós somos religados a Deus. Em Jesus nós somos perdoados e religados ao Senhor. E agora então nós podemos desenvolver esses sentidos espirituais que são ativados novamente em nós, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Jesus disse a Nicodemos lá em João 3,6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você pode repetir isso comigo? Mas o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós não somos só carne, nós somos um ser espiritual. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E com ele você recebeu essa capacidade de se conectar com Deus, de interagir com Deus, de se relacionar com Deus e com o mundo espiritual. Isso nós havíamos perdido através de Adão, mas em Jesus nós recebemos de volta essa capacidade de nos conectar com o mundo espiritual novamente. E nós precisamos lembrar que nós somos eternos. Tem muitos cientistas aí gastando a vida, gastando milhões, tentando descobrir uma forma do ser humano se tornar eterno. A Bíblia já nos deu uma receita. Nós já somos eternos. Nós fomos gerados na eternidade. Nós somos gerados em Deus na eternidade. E em Cristo Jesus, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos seres eternos. Nós viemos da eternidade e voltaremos para a eternidade. Isso tem que nos lembrar que existem realidades maiores do que esse mundo que nós podemos ver. A gente fica muito preso a essas coisas naturais do dia a dia. A gente fica muito preso aos boletos para pagar, aos horários que temos que cumprir, às responsabilidades que nós temos. E você vai entender durante essa palavra que você precisa continuar preocupado e responsável com as suas coisas da sua vida. Porém, a gente esquece que existe um mundo espiritual ativo nesse exato momento. Nós perdemos a capacidade de lembrar, de entender que existe um mundo espiritual tão real quanto esse mundo natural. E a gente se perde, a gente fica no piloto automático todo dia, muito preso às nossas rotinas do dia a dia, e a gente esquece que o mundo espiritual existe. Nesse exato momento, enquanto você ouve essa palavra, uma batalha espiritual está sendo travada. Eu creio que anjos estão neste lugar.
Mas eu sei que algumas pessoas ficam inquietas durante a palavra. Não conseguem ficar muito tempo prestando atenção. Dá uma sede que parece que caminhou no deserto o dia inteiro. Uma vontade no banheiro inexplicável. Um sono que não tem lugar nenhum. Mas durante a palavra, dá uma inquietação, uma coisa que precisa sair. Meu irmão, você está em batalha. O inimigo quer roubar a palavra do seu coração, não quer deixar que a palavra seja semeada, seja lançada ao seu coração. Algumas pessoas é só falta de temor a Deus mesmo, é só falta de reverência. Levanta, senta, levanta, e vai no banheiro, e volta, e liga, manda mensagem, né? E fica, aí é você com Deus. Mas muitas pessoas estão em batalha. E a gente esquece que existe um mundo espiritual, onde Jesus reina, onde Jesus já está entronizado, Jesus já está no trono, à direita de Deus Pai. Ele já reina hoje eternamente, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E existe um mundo espiritual agindo nesse momento aqui. Nós precisamos lembrar disso. Mas a gente está preocupado com a hora que vai acabar o culto. A gente está preocupado em ir no banheiro. A gente está preocupado com o que eu tenho que fazer no meu trabalho amanhã, com os problemas que eu tenho que resolver amanhã. Nós precisamos entender que além desse mundo físico, existe um mundo natural. E eu creio que nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver os céus abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas você só vai entender isso com o auxílio do Espírito Santo, porque as coisas espirituais nós só discernimos espiritualmente. Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. 1 Coríntios 2, de 9 a 14. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 14. Amém? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é a que vai ser projetada. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode dizer um glória a Deus aí? Deus preparou isso para você. O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então tem coisas que você não consegue nem ver, nem imaginar preparadas para você. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Meu irmão, somente em relação a você, em relação a mim e a você, somente o Espírito Santo conhece tudo sobre você. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Ah, meus irmãos, a gente fica estudando teologia, a gente fica estudando livros, teologia é o estudo de Deus. Mas Deus não pode ser dissecado, é o estudo, uma tentativa científica de entender Deus. Nós estudamos teologias, nós lemos livros, nós fazemos cursos, tentando entender Deus. Mas quem é que conhece Deus e pode revelá-lo perfeitamente a nós? O Espírito. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Agora preste atenção nisso. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Quem não tem o Espírito Santo, essa minha palavra hoje é uma coisa de louco. Anjos,
demônios, tronos, céu aberto, mundo espiritual. Para nós, isso é realidade, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Quem não tem o Espírito Santo, ele não pode receber os dons do Espírito. E também não consegue entender as coisas que são espirituais. Nós precisamos aprender a andar pelo Espírito, a entender as coisas espirituais e não ficar preso e focado só nas coisas desse mundo, que são passageiras. Que são passageiras. Meus irmãos, a gente faz tanto curso para trabalhar. Eu fui professora por muito tempo. Eu fiz magistério, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, porque eu precisava me capacitar. Eu fiz muitos cursos, eu fiz teologia, eu fiz seminários, eu participo de congressos, de conferências, tudo que eu posso. Mas hoje eu não quero mais só conhecimento, eu quero relacionamento com Deus. A gente gasta muito tempo da nossa vida, a gente investe muito nas coisas dessa terra. Trabalhar para comprar uma casa nova, para comprar um carro novo, para colocar os meus filhos na melhor faculdade, para colocar os meus filhos na melhor escola, para dar a melhor bicicleta, que a hora que Jesus voltar, fica tudo aqui. E nós esquecemos de preparar os nossos filhos para algo que é eterno. Se tem algo que nós podemos fazer, que muda a história dos nossos filhos, é ensiná-los a viver para a eternidade, porque a eternidade começa aqui. Nós só vamos continuar ela com Deus. Mas a gente fica muito preso nas coisas desse mundo. Nós precisamos lembrar que em Cristo nós somos eternos. Viemos da eternidade e voltaremos para lá. E isso é algo muito maior do que as coisas que nos distraem no dia a dia. Voltando para o exemplo de Maria e de Marta. O que Marta estava fazendo era importante. A gente costuma falar assim, Marta não priorizou Jesus, Marta ficou preocupada com as coisas da casa. Mas vamos ser bem sinceros. Numa situação como essa, você seria Maria ou seria Marta? Quando Deus falou comigo, eu me vi como Marta. Porque eu entendi algo, o que Marta estava fazendo não era pecado, não era errado. Veja bem, quem convidou Jesus para jantar? Marta. Ela convidou Jesus para jantar. Se você me convidar para jantar, eu espero que você faça a janta. Ou menos peça uma pizza, né? Mas Marta convidou Jesus para jantar. Quando a gente convida alguém para jantar, a gente vai dar uma ajeitada na casa, a gente vai arrumar a mesa e a gente vai fazer comida. Foi para isso que eu convidei a pessoa. E aí Jesus entra na casa de Marta e ela foi fazer aquilo que ela se propôs. Ela convidou Jesus para jantar, ela foi fazer a janta. Jesus não disse que o que ela estava fazendo era errado ou pecado. Mas ele chamou a atenção dela para algo maior que estava acontecendo naquele momento. Jesus chamou a atenção de Marta para uma dupla realidade. Para mostrar para ela que ela estava muito presa ao mundo natural, mas que existia um mundo espiritual ativo naquele momento. Marta representa essa nossa realidade natural, de responsabilidades, de compromissos, de trabalho, de obrigações. Essa conexão que nós temos com esse mundo, que muitas vezes nos distraem, nos cansam, e que muitas vezes fazemos até no piloto automático. Não é necessariamente pecado. Não é necessariamente um pecado, é só um mundo natural e ele faz parte da nossa vida e nós nos distraímos nele. Nós nos distraímos. Maria representa a nossa capacidade de conexão com o mundo espiritual. Só que nessa questão exige decisão, exige posicionamento, exige escolhas, exige atenção. Eu não consigo me conectar com o mundo espiritual no piloto automático. Exige decisões, exige escolhas, exige posicionamento. Muitas vezes exige renúncias. Jesus, ele não desvaloriza o natural, ele não desvaloriza o que Marta está fazendo. Mas ele explica que o mundo espiritual é maior, que é mais importante, porque é de lá que nós viemos, e é para lá que nós vamos voltar. Amém? O problema é que, muitas vezes, nós somos Marta. Nós convidamos Jesus. Nós cantamos, vem Jesus. Nós convidamos Jesus para estar conosco.
Nós falamos para ele, entra, a casa é sua, tua casa. Cantamos 16 vezes esse verso. Aí Jesus entra e fala, fica aí, Jesus, que eu tenho comida para fazer. Senta aí na sala que eu tenho compromisso. A gente fala, Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Mas senta aí, porque eu estou ocupado, eu tenho as minhas coisas para fazer. Vem Jesus, vem Espírito Santo. Senta aí que eu estou ocupado, eu tenho coisa para fazer. Eu tenho roupa para passar, eu tenho roupa para lavar, eu tenho criança para cuidar, eu tenho comida para fazer, o feijão está no fogo, se eu ficar falando com o senhor, o feijão vai queimar. Não é assim, meus irmãos? Minhas coisas desse mundo são mais importantes. Mas eu preciso entender que se Ele está aqui, o mais importante é Ele. Existe algo espiritual acontecendo maior do que essas coisas naturais. Mas nós nos movemos no automático. A gente convida Jesus para andar conosco e fala assim, Jesus, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo porque eu não posso parar, eu tenho louça para lavar. Eu tenho um negócio para fechar, eu tenho uma ligação para fazer, eu tenho uma mala para arrumar, eu tenho isso para fazer, eu tenho que resolver tal coisa. Vem comigo, Jesus, mas anda depressa, porque se você andar devagar, você vai ficar para trás, que eu estou atrasado. Ó, Jesus, quer falar comigo? Fala logo, que eu tenho um monte de coisa para fazer. Meus irmãos, nós temos dificuldade de ouvir Deus porque a gente tem pressa. A gente entra, se você entra no seu quarto de oração, no seu lugar secreto, e fala, Deus, fala comigo. E aí você fecha os seus olhos, aquieta seu coração, por 5 segundos e fala, fala logo, Jesus. Está demorando. Eu tenho coisa para fazer. Quer falar comigo? Fala logo, senão eu vou ter que ir embora. Não é assim, meus irmãos? Nós nos movemos facilmente no mundo natural, mas temos dificuldade para discernir o que mais importa, que é o que é eterno e espiritual. Parece que tudo que nós temos para fazer é mais importante. E é para isso que Jesus está chamando a atenção de Marta. Não é uma apologia à preguiça, viu, irmãs? Não vai chegar amanhã, o marido chega em casa para almoçar e fala, não fiz almoço, estava falando com Jesus. Jesus veio aqui hoje. Mas, meu irmão, se Jesus foi lá e falou com a sua mulher, você vai chegar em casa, pode não ter comida, mas vai ter uma mulher transformada na sua casa. Vai valer a pena o jejum de amanhã. Né? Mas não pode usar de desculpa. Amor, não passou mais a roupa, é que Jesus veio aqui em casa hoje. Né? Aí não faz mais nada. Jesus não está fazendo apologia à preguiça, minhas irmãs. Mas Ele está trazendo um desafio a prioridades. Nós precisamos entender o que é prioridade na nossa vida e o momento que nós precisamos parar. Veja bem, Jesus estava na casa de Marta. Maria largou tudo e foi aos pés dele, falou com ele. Logo ele seria crucificado, ele não estaria mais entre elas. Maria deixou tudo, foi aos pés de Jesus e falou, me fala, me ensina, eu quero ficar aqui na tua presença. Se Marta tivesse entendido isso, ela tinha pedido uma pizza. E depois eles comiam, mas naquele momento, ela ia desfrutar daquilo que era mais importante, a presença de Jesus. Nós precisamos definir prioridades. E quando Jesus chama a minha atenção, eu consigo desligar o piloto automático. Tem momentos que nós precisamos entender que no piloto automático nós não percebemos o que está acontecendo no mundo espiritual à nossa volta. Eu tenho uma tendência natural a não olhar para os lados. Eu já pedi perdão para a igreja 50 vezes, né? Se eu não te cumprimentar, meu irmão, minha irmã, não é nada contra você. Eu estou no automático pensando em alguma outra coisa. Eu estou distraída. Então, se eu vou ao mercado comprar pão, eu coloquei uma meta. Eu coloquei a rota lá no piloto automático. Ir até a padaria e pegar pão. E eu vou. E nesse processo, se eu passar por algumas pessoas, normalmente eu não vejo. Porque eu defini a minha rota, vou comprar pão e vou para casa. Quem fez o curso de temperamentos me entende um pouquinho melhor agora, né? Mas, quando eu estou com os meus sentidos espirituais bem ativos, prestando atenção no que eu estou fazendo, é muito comum eu ir só para comprar pão, e no meio do caminho o Espírito Santo chama a minha atenção para algo. É alguém que passou e o Espírito Santo fica me alertando. E aí, às vezes, eu até falo assim, não, eu estou com pressa, eu vou pegar o pão e vou para casa. E o Espírito Santo fica me alertando. E enquanto eu não volto lá, não cumprimento aquela pessoa, não converso um pouco com ela, não busco entender se está acontecendo alguma coisa,
talvez até me propor a orar por ela, não há paz no meu coração. Mas eu só consigo fazer isso quando eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. A minha tendência natural é ir no mercado só para comprar pão. Mas quando o Espírito Santo de Deus me chama a atenção para algo, eu sei que está acontecendo algo no mundo espiritual que eu não estou vendo. E eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu aprendi isso colhendo as consequências da desobediência. Pelas vezes que o Espírito Santo falou comigo, e eu me neguei a ouvir. Hoje, quando eu percebo que algo espiritual está acontecendo, que o Senhor está me mostrando algo que eu não estou vendo com os meus olhos naturais, eu peço, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver o que o Senhor está tentando me mostrar nessa situação, porque eu não estou vendo. Nós precisamos aprender a obedecer. Mas por que nós temos tanta dificuldade em perceber isso? Por que a gente fica tão preso a esse mundo natural? Porque os nossos sentidos naturais, eles funcionam desde que nós nascemos. Os nossos sentidos naturais, eles foram desenvolvidos, treinados, estimulados, desde que a gente nasceu. A gente vê os filhos pequenos, né? Os papais com criança pequena. Os meus estão grandinhos, mas eu ainda lembro bem como era. Quando a criança começa a ter equilíbrio, a gente começa a querer que ela ande, né? Começou a gatinhar, a gente põe uma cadeira para ela empurrar. Aí o pai fica de um lado, a mãe fica do outro, e fica chamando, né, para ela vir, pega um brinquedinho, até que ela vai se soltando e começa a dar os primeiros passos. E a boca do papai e da mamãe fica com aquele sorriso assim, né, de orelha a orelha. O paladar, a gente vai estimulando. Primeiro a criança só conhece o leite materno, nem água precisa tomar, né? Depois a gente vai dando um suquinho, depois uma papinha de frutas, depois uma papinha salgada, até que ela comece a discernir os sabores. Depois fica grandinha e fala, mãe, eu quero um bolo de chocolate com pedaços de morango. Né? Eu quero um açaí com leitinho, leite condensado. Ele já sabe exatamente os sabores, porque ele foi treinado para isso. A criança, ela identifica o cheiro da mãe. Ela identifica o toque. Nós somos estimulados nisso. E eu acho que nessa questão de paladar, meu pai e minha mãe me estimularam demais, porque eu gosto de comer de tudo, né? Não tem nada, tirando quiabo e jiló, o resto, né, pedra com açúcar vai também. Porque os nossos sentidos foram estimulados. A visão do bebê é estimulada. A gente coloca aqueles moblezinhos, aqueles brinquedos coloridos, coloca musiquinha, né? Para a criança ter os seus sentidos estimulados. Agora, os nossos sentidos espirituais, eles são ativados em nós quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E no meu caso, os meus sentidos espirituais, eles começaram a ser ativados aos 17 anos, quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, e eu comecei um relacionamento com o Espírito Santo. E esses sentidos precisam ser estimulados, treinados e desenvolvidos por nós todos os dias, para eles funcionarem direito. Nós precisamos orar e falar, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a Tua voz. Abre os meus ouvidos espirituais, porque eu quero ouvir, além daquilo que a pastora está falando, eu quero ouvir o que o Senhor está me falando. Abre os meus ouvidos espirituais. Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver o mundo espiritual, para que eu possa ver como o Senhor vê, para que eu possa discernir as coisas espirituais. Deus me dá visão. Deus, consagra minha boca, para que da minha boca possa sair somente as palavras que saem do trono de graça do Senhor. Deus me dá sensibilidade para sentir seu toque, Espírito Santo. O Espírito Santo te toca. Quantas vezes nós estamos orando e aquela brisa suave parece que toma conta do lugar onde a gente está orando. E a gente fala, Senhor, eu quero sentir o seu toque. Senhor, eu quero sentir o teu doce perfume. Quem já ouviu alguma palavra do pastor Judá Bertelli? O Judá Bertelli não vive nesse mundo natural, ele vive no espiritual, ele passeia por aqui, né? Porque ele está orando, de repente ele fala, o cheiroso está aqui. Ele conhece o cheiro do Espírito Santo. E às vezes a gente fala assim, é doido, né? Tem coisa que a gente ouve e a gente fala, é doido. Agora eu te pergunto, você conhece o cheiro do Espírito Santo? Nós precisamos orar pedindo isso ao Senhor. Nós precisamos desenvolver os nossos sentidos espirituais.
E nós precisamos pedir equilíbrio ao Senhor. Equilíbrio para nos movermos entre o mundo natural e o espiritual corretamente. Mas, irmãos, isso é loucura para quem não tem o Espírito Santo. Nós acabamos de ler isso em 1 Coríntios, isso é loucura, não entra na cabeça, porque isso só se discerne espiritualmente. Mas nós também acabamos de ler, em 1 Coríntios 2:9, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? É desenvolvendo esses sentidos espirituais que nós vamos sair do automático. E quando a gente consegue fazer isso, meus irmãos, Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Nós começamos a andar por fé e não por vista. Nós começamos a crer no sobrenatural de Deus. Nós começamos a ter experiências sobrenaturais com Deus. Nós vemos milagres acontecendo. Quando eu começo a desenvolver isso em mim, eu honro a presença do Espírito Santo que habita em mim. Os meus sentidos se abrem para o mundo espiritual. E eu começo a ver e a perceber coisas além do mundo natural. Eu aprendo a discernir as coisas espirituais. Eu aprendo a fazer escolhas certas. A entender quais são as prioridades da minha vida. A hora que é a hora de fazer a comida e a hora que é a hora de parar tudo. Porque o Espírito Santo quer falar comigo. E os dons espirituais, eles começam a florescer nas nossas vidas. E o fruto do Espírito é gerado em mim. E eu começo a frutificar e a andar pelo Espírito. Os meus sentidos espirituais, ativados e em equilíbrio, me levam a discernir as coisas espirituais. E a me relacionar com Deus de uma forma mais profunda, mais íntima, tanto no mundo natural, quanto no mundo espiritual. Você não pode esquecer que existe uma realidade maior do que essa que você vive. Você não pode esquecer isso. Você precisa lembrar que existe um mundo onde batalhas espirituais são travadas, onde milagres acontecem e onde dons são derramados sobre a sua vida. Tudo isso sem perder o foco de quem você é. Sem esquecer de onde você veio e para onde você vai. Eu sei que o céu é a minha origem e o meu destino. E aí eu mantenho a minha fidelidade também no mundo natural. Porque essa minha experiência com o Espírito Santo me faz frutificar. E eu tenho fruto do Espírito. O que me diz que uma pessoa tem intimidade com o Espírito Santo não são os dons que ela manifesta, mas são os frutos que ela gera. E nós ouvimos isso semana passada sobre o fruto do Espírito. Porque não adianta eu ver anjos subindo e descendo e eu não obedecer meus pais. Não adianta você andar por fé e ter olhos espirituais, mas viver em adultério. Desonrar o seu marido. Mentir para o seu patrão. Nós entendemos o mundo espiritual, nós discernimos ele, mas nós vivemos infidelidade também no mundo natural. Porque nós entendemos que o fruto do Espírito é a prova de que o Espírito Santo habita em mim. Nós precisamos ser fiéis em tudo. E nessa noite eu quero te desafiar a desligar o seu piloto automático. A parar tudo. E hoje está fácil, porque você já está parado. Você já está quietinho aí. Não se preocupe com o tempo. Eu fiz questão de ter uma palavra abreviada hoje. Mas pare. Ouça. Olhe para Jesus. Sinta o toque do Espírito Santo. Estimule os seus sentidos espirituais. Se você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. E Ele quer falar com você. E eu creio que nessa noite, você vai ver os céus abertos sobre você. Eu quero encerrar essa palavra com o texto de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Eu quero ler na versão a mensagem porque eu não vou precisar explicar. O texto por si só se explica. Diz assim: se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês.
Falarei com o Pai e Ele providenciará outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Aleluia. Em Jesus essa promessa se cumpriu. O Espírito Santo habita em você. Ele está em você. Você tem o Espírito Santo. E nós vamos juntos andar pelo Espírito. No próximo final de semana, começando no domingo às 18, nós temos uma conferência com esse tema, Andando pelo Espírito. E nós teremos um seminário na segunda e na terça. Um seminário de ativação de dons. Você já tem o Espírito Santo. Mas Ele quer abrir os seus olhos espirituais. Ele quer derramar dos seus dons sobre você. E eu creio que coisas grandiosas Deus vai fazer. E se você entende que por muitos anos você estimulou todos os seus sentidos, menos os espirituais. Se você entende que seus olhos espirituais não estão abertos, seus ouvidos não estão claramente ouvindo a voz de Deus, você não tem sentido o toque do Espírito Santo. Talvez você está dizendo assim, eu quero reconhecer o cheiro do Espírito Santo. Eu quero sentir a presença dEle.